Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora os conhecimentos de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais confiança e paciência para cuidar dos pacientes ou familiares de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouco sobre infecção em pacientes com demência. Beleza? Já aproveitando, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com alguém que vai se interessar, além de nos seguir nas nossas outras redes sociais, né? No Instagram e no TikTok, @geriatriacomiola, tá bom? Então, infecção em pacientes com demência ou mesmo pacientes idosos é um tema muito importante, né, pessoal? Por quê? Porque a prevalência de infecção, ela aumenta com o processo de envelhecimento, né? A gente já falou sobre outras alterações do processo de envelhecimento e uma delas é a diminuição, né, da nossa capacidade do nosso sistema imunológico em combater tanto infecções quanto mutações ou células malignas que às vezes aparecem no nosso corpo e consequentemente vão eventualmente se transformar numa neoplasia. Então, com o processo de envelhecimento existe sim um declínio, né, do papel, né, um declínio do poder do nosso sistema imunológico em combater tanto as infecções quanto, né, essas mutações que podem aparecer. E é por isso que sim, as infecções elas são mais prevalentes, elas são mais comuns em pacientes idosos, especialmente pacientes idosos mais frágeis, que são os nossos pacientes com demência, né? Então, quanto maior a fragilidade do nosso paciente, maior a chance dele ter uma infecção e uma infecção grave. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Outra coisa muito importante é que a demência, como ela é uma doença neurodegenerativa, né? Então ela vai degenerando a nossa capacidade neuronal lentamente. Na maioria das vezes, né, não é o processo demencial que vai levar o paciente a óbito. O processo de demência, ele vai fazer com que o paciente aos poucos fique cada vez mais fragilizado, mais fraco, né? Muitas vezes totalmente dependente de cuidados, muitas vezes acamado. E aí sim, quando ele estiver muito vulnerável, né, a alguma desses outros problemas, é que vai vir uma infecção, vai vir um AVC, vai vir um infarto, que vai acabar levando esse paciente a óbito. E a principal causa de óbito nos pacientes com demência são os processos infecciosos, especialmente dois, né, especialmente o pulmonar, pneumonia, ou infecção do trato urinário, né, então infecção de urina. Essas são as duas principais infecções. Eu também posso ter alguma infecção na barriga, né? Uma gastroenterite também pode acontecer, mas principalmente os principais sítios de infecção que eu vou ter vão ser o pulmonar e a urina. Por isso você que cuida, você que trabalha com pacientes idosos e pacientes com demência, tem que estar muito atento às alterações que esse paciente vai ter relacionado à infecção. E aí a gente começa falando que pela falta desse nosso sistema imunológico, esse sistema imunológico que agora está mais deficitário, não é mais tão forte, alguns sintomas comuns de infecção podem não aparecer nos nossos idosos. Eventualmente eles vão ter, mas às vezes eles não vão ter. Especialmente a febre, né? Por quê? Porque a febre, quando nós pacientes mais rígidos, saudáveis, jovens, a gente tem um processo infeccioso, ou seja, entra o vírus aqui no nosso corpo, mas quem gera o processo de febre, né, o aumento da temperatura corporal, não é o vírus ou a bactéria, é o nosso sistema imunológico que se ativa para combater, né, esse parasita, essa bactéria, esse vírus, e ao se ativar, a inflamação que ele causa no organismo para tentar combater essa bactéria é que faz com que eu produza febre. Então a febre, ela é uma resposta do nosso corpo a esse patógeno que está tentando nos atacar e não do patógeno específico. Por isso que nos idosos, especialmente nos idosos mais frágeis, muitas vezes o sistema imunológico não vai ter a capacidade de gerar febre, certo? Então eu não preciso necessariamente esperar que o meu paciente tenha febre para suspeitar de infecção. Então, quais vão ser os principais sintomas de infecção em idosos ou idosos com demência? Aqui eu coloco como número 1, principal sintoma que devem fazer vocês estarem atentos, é a confusão mental, né? Então, o paciente acabar desenvolvendo um quadro de delírio, né? Tem uma alteração da consciência
seja ela sonolência ou seja ela agitação, que não é comum, né, para esse paciente, né? Ou seja, ele vinha estável dentro de um padrão de alteração, né, que nossos pacientes com demência às vezes eles têm, né, alguns déficits cognitivos, mas ele estava estável e de repente ele começa a ficar muito sonolento ou muito agitado. Mais comumente, o principal sintoma e que também nos deixa mais preocupado é a sonolência, né? Então o paciente começa a ficar muito sonolento, né? Abre o olho, quando você estimula ele, ele acorda, mas logo volta a pegar no sono, não consegue se manter acordado, né? Esse tipo de alteração de forma aguda, ou seja, o paciente estava bem até ontem e hoje ele começa a ficar mais sonolento. Isso deve nos fazer pensar em infecção, tá? E é um sintoma muito importante, porque se a gente deixar o paciente ficar sonolento por muito tempo, ele vai começar a se alimentar mal, ele vai desidratar, e aí eu posso começar a acometer os outros órgãos, piorar o rim, porque ele está desidratado, não tem mais força para combater a infecção. Então é um sintoma muito importante que eu tenho que estar bastante atento, certo? Então vamos colocar aqui como sintoma principal da infecção em idosos com demência ou mesmo idosos mais frágeis, a sonolência, beleza? Então prestem muito atenção nisso. Se foi uma coisa muito súbita, de uma hora para outra o paciente começa a ficar sonolento, precisa pensar em infecção. E muitas vezes a pneumonia ela pode também se manifestar até sem tosse, tá? Então eu preciso às vezes ir ao pronto-socorro, fazer um exame de sangue, fazer um raio-x e fazer um exame de urina para ter mais certeza que esse meu paciente não pode estar passando por um processo infeccioso. A confusão mental, ela pode também se manifestar através de um processo de mais agitação. Então o paciente fazer um delírio hiperativo, né? Então ele dá uma delirada, mas de uma forma mais agressiva, mais agitada. Isso também pode ser um sinal de infecção e a gente tem que estar atento. Mudanças muito bruscas no padrão de comportamento do paciente, eles vão nos levar a pensar em delírio e como uma causa importante de delírio, a gente vai falar dos processos infecciosos. A gente tem vídeos sobre delírio aqui no canal, caso você nunca tenha ouvido falar sobre esse termo e tenha dúvidas sobre o que eu estou falando, procura o vídeo de delírio que a gente tem aqui, que você vai entender um pouco melhor o que é isso que eu estou falando, beleza? Já aproveita e comenta aqui no nosso vídeo se você já teve essa experiência com seu familiar, dele ficar mais sonolento, e isso está sendo a fase inicial de um processo infeccioso, tá? Comenta aqui para mim e compartilha com alguém que você acha que vai se beneficiar. Não esquece de se inscrever no canal e também nas nossas páginas. E aí você pode me pedir, mas doutor, por que o paciente fica sonolento? Da mesma forma que a gente citou, ao eu ter um invasor, um patógeno, né, seja um vírus ou uma bactéria, que invade o meu corpo, mesmo eu não tendo aquele sistema imunológico robusto, eu ainda tenho meu sistema imunológico que tenta combater essa bactéria, esse vírus. E aí eu, ao produzir um processo inflamatório, né, dentro desse mecanismo, esse processo inflamatório vai deixar meu paciente mais confuso. Então isso é muito importante que vocês prestem bastante atenção. Mas além da confusão, qual outros sinais que eu posso estar atento que o meu paciente pode estar vindo fazer um processo de infecção? Alterações na pressão arterial, especialmente pressão baixa, né? Então hipotensão, né? A pressão mais baixa, ela sim pode ser um sinal de infecção e um sinal bastante perigoso, né? Que pode fazer com que essa infecção seja um marcador de pior gravidade da infecção, né? Então talvez o meu paciente ele já está desidratado, ele já está mal distribuído e isso faz com que eu precise talvez levar ele com uma urgência maior ao pronto-socorro. Pacientes que têm sinais de infecção e estão hipotensos devem ser manejados muitas vezes a nível hospitalar, então é importante que eu não fique, né, comendo muita bola em casa, dando muita bobeira, e se o meu paciente tiver com a pressão muito baixa, eu leve ele ao pronto-socorro de forma mais imediata. O quanto é baixa, né? Diríamos que abaixo de 90/60 é uma pressão mais preocupante, né? Que talvez já deveria fazer com que eu leve o meu paciente para o hospital. Mas óbvio que 10/6, 100/60, né? Ou mesmo se o meu paciente geralmente tem uma pressão mais de 130/90 e agora ele está com 110/80, 100/60 e já mais sonolento, isso deve fazer com que eu fique mais preocupado. Então alterações na pressão são bastante importantes.
alterações na respiração, especialmente a taquipneia, né? Então uma frequência respiratória maior que 20 incursões respiratórias por minuto. Então eu vou ver o meu paciente com algum grau de esforço respiratório, né? Então, se eu ver ele com algum grau de esforço respiratório ou com aumento da frequência respiratória, é importante que eu pense que isso pode ser um quadro infeccioso. E muitas vezes pode ser um quadro infeccioso no pulmão, claro que pode, mas às vezes mesmo o quadro urinário pode levar o paciente a ter um aumento da frequência respiratória, porque justamente por causa dessa inflamação que a infecção causa no corpo. Perda de apetite, né? Então o paciente não quer mais comer, fica com mais astênico, não tem vontade de fazer as coisas. Então ele era um paciente super ativo, né? Era robusto, fazia as coisas, e agora ele está mais no canto dele, isso de um dia para o outro, não quer comer. Essas alterações também devem me fazer pensar em processos infecciosos. Então vejam que aqui eu dei algumas alterações para vocês que fogem um pouco do padrão que eu vejo em adultos, né, robustos, né? Então, confusão mental, principalmente sonolência, mas também agitação, pressão baixa, aumento na frequência respiratória e perda de apetite ou falta de vontade de fazer as suas coisas. Todos esses sinais podem sim ser sinais de infecção e é possível que você precise eventualmente passar por uma avaliação médica para descartar um foco infeccioso, ou no caso de um paciente que já tenha sinais que pareçam mais graves, talvez eu levar ele para uma internação hospitalar, uma avaliação no hospital, porque é possível que ele precise ficar internado. Beleza? Espero que esse vídeo tenha contribuído com vocês para vocês entenderem melhor como avaliar a infecção em idosos. E a gente se vê na próxima. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, enviar para alguém que se beneficie, se inscrever no nosso canal e também nas nossas outras redes, @geriatria com miola no Instagram e no YouTube. Até a próxima!